Resultado não tão bom, mas alguma esperança. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores São Paulo que comentam. Ufa, né, o São Paulo conseguiu empatar, né, contra o RB Bragantino. Foi um jogo bem melhor do que o jogo contra o Flamengo, né? O resultado não foi bom, né? O São Paulo precisa de vitórias, precisa de bastante ponto, mas o jogo pelo menos abriu algumas perspectivas, né? Desde a escalação e até a maneira do São Paulo se comportar em campo. Então, vamos falar um pouquinho aí, né, desse jogo. Antes, né, peço aí encarecidamente que você comente, dê um like, compartilhe aí nosso vídeo para podermos aí termos um crescimento no nosso canal também, né? Então, sempre a gente ressalta aqui, né? Aqui é um canal feito de torcedor, né? Não é o torcedor elitizado, é o torcedor comum, né? Aquele que não conhece ninguém da direção, aquele que não tem rabo preso com ninguém e que vem aqui para dar a opinião sincera de quem acompanha o time aí o máximo que pode, né? Com todos os detalhes possíveis. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o jogo de ontem, né? O São Paulo fez um bom jogo, né? Vamos colocar o destaque, né? Primeira questão, já tinha alguma chiadeira, né? Tá tendo algumas chiadeiras já com o Crespo, né? E aí, quando saiu a escalação, algumas pessoas já começaram a falar e tudo mais e tal, né? E eu agradeço ao Crespo, né? Porque no meu último vídeo aqui, né? Eu tinha apontado um detalhe do São Paulo que ele corroborou, né, na escalação, que foi a questão do Alisson, que não tinha jogado nada, né? Estava muito mal, já vem muito mal há algum tempo, e ele sacou o Alisson do time colocando o Bobadilla, que eu falei que quando ele entrou, o time até que deu uma ligeira melhorada, né? O Bobadilla, na minha opinião, fez um bom jogo, né? É um dos destaques do jogo de ontem, né? Junto aí com o Luciano, né? Que eu sempre critiquei aqui, mas vamos dar uma palmatória e vamos reconhecer que ontem ele fez um bom jogo, né? Ele foi muito importante no jogo de ontem. O André Silva que fez 2 gols, né? Que era outro aí que também recebe pedradas aos montes, tá? Então, esses foram os destaques aí do time, os destaques positivos, né, do time. Então, o São Paulo começou, né, apertando mais a marcação no Red Bull ficou meio perdido, conseguiu fazer um gol, né, rapidamente com o André Silva, no cruzamento do Luciano, né, o Cedric esticou a bola para o Luciano tocou no Bobadilla, o Bobadilla voltou para o Luciano cruzou na cabeça, né, um belo cabeceio do André Silva. Aí foi passando o São Paulo, não conseguiu, né, sustentar aquela pressão no começo, perdeu alguns gols, criou chances, né? Isso foi, né, a agressividade do São Paulo foi interessante no começo do jogo. É, então, aí começou lá para os 25 minutos, aí o RB começou a se acertar em campo, né? Começou a pressionar, e nessa pressão, o cruzamento para lá, cruzamento para cá, o Red Bull fez um gol, né? Na minha opinião, aí, falha do Ferrarese, né? Que não acompanhou bem o zagueiro lá que cabeceou, o Guzmán. O Arboleda também pulou meio curto, assim, achei que faltou um pouquinho de pulsão lá. E o RB pressionou até o finalzinho, quase fez um segundo gol, né? Eles começaram a chutar várias bolas de longe e tal. E aí foi apertado. São Paulo voltou, né? As duas equipes voltaram com as mesmas formações no segundo tempo, né? E logo de cara, né? O RB voltou melhor que o São Paulo, pressionaram e aí no chute lá do lateral Hurtado, o Alan Franco, que já tinha desviado várias bolas no primeiro tempo, desviou mal, tirou o Rafael da jogada e foi gol. Aí o São Paulo ficou aí tomando 2-1, né? Alan Franco também não fez uma partida tão boa, na minha opinião. Acho que ele tá meio fora, assim, né? Tá meio lento, alguma coisa do gênero. E aí, quando você olha aqui lá com a fase de São Paulo, você fala assim, puta, e agora já era, né? Mas o São Paulo continuou se comportando bem em campo, né? Ele voltou a se comportar bem, vamos dizer assim.
e criou algumas chances, e aí lá numa abafa lá, o Marcos Antônio surgiu na esquerda, fez um cruzamento, o Luciano tentou lá uma bicicleta, conseguiu tocar na bola, o suficiente para a bola cair no pé do André Silva, que chutou meio torto, meio estranho, encobriu todo mundo que estava na frente do gol, tinha uns três caras junto com o goleiro lá, e foi gol do São Paulo, né? E aí o jogo ficou mais parado, mais estável. São Paulo até criou uma ou outra oportunidade, né? É, o Dineno entrou lá bem depois do gol do André Silva, né? Alguns acharam meio ruim a alteração, porque, pô, o cara fez dois gols, vai tirar o cara, né? O Crespo justificou falando que o André Silva já não estava pegando mais a bola, isso era um fato mesmo. Ele deu, acho que o toque que ele deu na bola no segundo tempo foi o gol, né? Ele estava já mais cansado também, parecia isso, né? Já que eu já toquei no assunto de Neno, já tem gente já perseguindo o cara fez a segunda partida dele, né? Entrando no segundo tempo, você vê que o cara tá fora de ritmo, já tá falando, esse de Neno é horrível. Calma, calma, meu, o cara não fez o jogo inteiro. Ele deu lá dois passes muito ruins, tal, que vários outros jogadores também já deram, e porque o cara, meu, o cara jogou lá 20 minutos, 25 minutos, pô. Então vamos ter calma também, né? Essa mania, esse desejo, né, de criticar, sempre tem que criticar alguém, não pode ter uma partida, né? Então vamos ter calma, né? Vamos ter calma, né? É diferente se ele já tivesse jogado 30 partidas e não tivesse jogado nada nenhuma, né? Foi assim. Né? O cara, na segunda partida, o cara jogou, se somar as duas atuações do cara, o cara não jogou um tempo inteiro. Tá? Então vamos com calma, vamos esperar um pouco. Né? E aí, né, o São Paulo, quando estava perdendo, estava na zona de rebaixamento. Né? Hoje, se por pontos perdidos, ele está, né? Vamos falar a verdade, não vamos tapar só para a veneno, mas a atuação ela dá esperança, porque o São Paulo conseguiu jogar bem com um time que está nas cabeças do campeonato, conseguiu buscar um empate, né, depois de ter tido uma virada. Então mostra que a cabeça tá melhor, tá? E que pode ter chance aí, né? E vai ter um jogo importantíssimo agora aí no sábado contra o Corinthians, né? Que é clássico e tudo mais, vai ser no Morumbi, né? Acho que vai ser o primeiro jogo que o Crespo vai pegar com o Morumbi cheio, assim, né? Com a torcida mesmo aí poder ajudar. O que eu peço aí aos torcedores é que vão lá para apoiar o máximo possível, né? Jogo feio, jogo bonito, que o São Paulo precisa arrancar essa vitória, né? Precisa muito, muito, muito mesmo. E vamos apoiar, vamos apoiar, vamos torcer. A gente aí, cada dia é uma notícia ruim, né? Várias coisas também. Aí também criticando um pouco aí, né? Vários jornalistas aí que eu acompanho, até gosto do trabalho, mas tem que maneirar um pouco, né? Eu vejo aí caras falando assim, a entrevista do Crespo não é tão boa quanto o seu dia. O cara lá não tá para dar entrevista, o cara tá para treinar um time. Ele tem que fazer o time jogar, né? Se ele não dá essas informações que vocês querem, vão buscar, velho. Vai buscar em outra fonte, sabe? Vaza um monte de coisa do São Paulo, meu. Vai, então, né? E o Crespo está certíssimo de não falar de contusão, de não falar de é, contratação. Ele tem que falar de campo, time e tal. E ele, assim, ele não gosta muito de se estender nas respostas. Eu acho isso bom. Ele se preserva com relação a isso. Né? Alguns jornalistas com uma vontade aí e tal com ele aí e tal. Vamos, né? Vamos apoiar, né? Se você é São Paulo, vamos apoiar. Outras coisas aí, né, que surgiram. Ontem foi divulgado aí um balanço semestral de São Paulo, né, com déficit de 31 milhões, né? Déficit, né? Mas a parte boa que a direção coloca, que o déficit previsto era de 45, foi de 31, então eu acho que um déficit acho que nunca é bom, né? Vamos falar a verdade. E o que a gente vai falar? Você vai ficar tranquilo? Eu não vou, né? Para mim, se eles tivessem chegado e falado lá no começo do ano, ó, primeiro semestre o déficit previsto é 45 milhões. Esse é o balanço previsto. E agora ter chegado a 30 milhões, a notícia é que talvez a gente até pegaria ela melhor, né? Mas como eles não falam nada, escondem, depois eles. Mas, aí você fica com aquela sensação.
os caras estão inventando um número aí para dizer que não foi tão ruim como deveria ser, né? Então, vamos esperar essa questão financeira até o final do ano para ver se consegue, né, atingir o que era acordado aí pelo FDIC. Vamos torcer para a melhor reabilitação dos nossos jogadores, né? Já saiu a notícia aí que o Lucas, no mínimo, umas 3 semanas, parece, vai ter que ficar ainda em tratamento, né? Até no canal dos nossos amigos aí, Zé Marina, eu tinha feito um comentário lá falando de algumas posturas que eu esperava do Lucas, e uma delas, os jogadores lesionados realmente tiveram ontem, né? Porque eu falei lá que um jogador, por exemplo, como o Lucas, que já é consagrado e tudo mais, por exemplo, eu poderia fazer duas coisas nesse momento. Uma delas ele fez ontem, que é acompanhar o time. Vai lá, fica numa tribuna, vai assistir o jogo do campo, vai lá com os caras, entendeu? Vai dar apoio, né? Ele, o seu Muricy, né, que não pode viajar, nunca vi isso, um dirigente de futebol que trabalha diretamente com futebol, não pode viajar, aí não tem condição de trabalhar. Desculpa, né? Desculpa, eu respeito muito o Muricy, sou muito grato pelo trabalho como técnico, principalmente do São Paulo, por tudo que ele fez, mas como dirigente, deve bastante, né? E outra coisa que eu falei, que aí eu sei que é muito difícil de acontecer, é esses jogadores que se machucam muito, que é o caso do Lucas, do Oscar, chegar e renegociar o contrato deles. Vou ganhar por produtividade. Se eu não tiver disposição para jogar, não recebo. Vou receber só um percentual, né? Eu sei que os jogadores não fazem isso, mesmo que eles são ricos, milionários, tal, não vão abrir mão, né? Mas também, né? O cara fala que ama o time e tudo mais. Eu acho que quem ama o time, um time que está na situação que o São Paulo está financeira, poderia ter essa questão. Eu acho que a torcida ia ver com muito melhores olhos. Eles seriam muito menos criticados em relação a isso, porque a torcida vê um gesto de boa vontade, certo? Mas vamos se preparar aí para sábado, né? Vamos ter um jogo complicado com o Corinthians, né? E vamos ganhar, vamos tentar aí a vitória, né? Partir aí para 16 pontos, aí só vão faltar 29, vamos pensar sempre assim. E vamos mobilizar para nos torcer. Quem tiver em campo, vão apoiar, porque não dá para a gente só também ficar sentado criticando, criticando, criticando. A gente tem que fazer a nossa parte torcedor, que é o mínimo, que é torcer. Seja quem for que estiver vestindo a camisa do São Paulo. Tá certo? Então, pessoal, grande abraço e até o próximo vídeo.